Vamos começar, Augusto, diretamente hoje, sem editorial, porque acabou de chegar essa notícia quente, fantástica, que os nossos ouvintes, eu acho que pelo menos a maioria deles, vai gostar muito. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação da senadora petista Gleisi Hoffmann no âmbito da Lava Jato. Para a PGR, Gleisi cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dodge quer ainda que Gleisi devolva 4 milhões de reais aos cofres públicos e perca o mandato. A Procuradora-Geral afirma ter fixado para o pagamento por danos morais e materiais pelos crimes o valor de 4 vezes a propina que teria sido solicitada. Segundo Dodge, o prejuízo provocado pela corrupção é difícil de ser quantificado. A manifestação foi apresentada ao STF nas alegações finais da Procuradoria, entregues no processo contra Gleisi e Paulo Bernardo, o maridão lá da Gleisi. A senadora, que também é presidente do PT, a gente sempre zombou aqui da primeira presidente ré do PT, colocou ela, o Lula lá, colocou ela, mesmo sendo ré, tem afirmado que não há provas contra ela. Não é nenhuma novidade, né, Augusto? O petista dizer que não tem provas. É o mantra. Agora, o que eu acho interessante, Augusto, para você comentar, é que a Gleisi sempre falou em nome de todas as mulheres. E chegou lá uma mulher na Procuradoria-Geral da República e está pedindo a condenação dela. Não é irônico? Isso é ótimo, irônico e ótimo, porque acabou aquela conversa fiada de misoginia, perseguição a mulheres, preconceito e coisa do Janot. Não, é a Raquel Dodge, até o momento absolutamente insuspeita, não há porquê fazer qualquer reparo ao trabalho dela, que fazendo em busca de justiça, enquadrou devidamente a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, conhecida no departamento de propinas da Odebrecht pelos codinomes Coxa e Amante. Então chegou a vez dela, que continua exalando arrogância no Senado, cobrando todo mundo, dizendo que o novo governo é que provocou desemprego, que o Lula e a Dilma governaram para os pobres, governaram em favor dos ladrões do partido, e entre eles figura o casal Paulo Bernardo e Gleisi, ou Gleisi e Paulo Bernardo, por ordem de importância. E ao pedir a condenação da Gleisi, a Raquel Dodge escreveu também que não se nega que os denunciados têm atualmente projeção política. Em razão disso, ludibriaram os cidadãos brasileiros e, sobretudo, os seus eleitores que os escolheram para o exercício dos mandatos. Não há dúvidas de que o delito perpetrado pelos imputados causou abalo moral à coletividade, em nome da qual o PT sempre fala, interesse esse que não pode ficar sem reparação. E aí, Zé Maria, você tem acompanhado Gleisi Hoffmann aí em Brasília? Ela andava preocupada com isso? Ela se preocupa com alguma coisa ou está sempre com aquela pose, com aquele nariz empinado? Inclusive ela é chamada aqui de narizinho, né? Exatamente. Aparentemente não, mas é só aparentemente. Felipe, nós já falamos aqui que esse pessoal está encrencado. Aí coisa de mais 5, 6 anos, vai demorar um pouco, mas não é o único inquérito e o único processo contra a Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Essa já entrou no Partido dos Trabalhadores já com problemas. Ela não se deslumbrou e foi corrompida na presidência do PT, não. Ela já entrou na presidência do PT corrompida e denunciada, né? E a situação é a seguinte: não adianta, todos esses inquéritos terão um fim, serão políticos aí condenados a mais de 100 anos de prisão. Eu conversava com pessoas ligadas aqui ao julgamento do senador Renan Calheiros sobre exatamente essa situação. E ele dizendo, né, que os juízes estão mesmo empenhados em todos os lados, não é só Lava Jato, onde acontecer um processo, um inquérito, ele vai à frente. E aqui o Renan foi condenado, isso em Brasília não é na área penal, mas na área civil, né, a devolver 240 mil reais, é o caso da ex-mulher Mônica Veloso, corria em segredo de justiça, né, e a condenação, ela é meio civil e meio penal, mas não determina prisão, mas a perda da função pública. Ele pode apelar, né? Se ele não apelar, ele já perde imediatamente o mandato. Ou seja, o cerco está se fechando, Felipe.
Não é muito rápido, não, mas também não vai ser um espaço de 20 anos, não. E esse dia é tão histórico, tão importante, que eu vou ler mais um trecho. O antagonista deu em primeira mão aí esse pedido da Raquel Dodge, está soltando várias notas com os trechos do pedido. E eu vou ler aqui mais uma, que ela argumentou que a pena da Gleisi deve ser maior do que a média por ela ser política. Então, as palavras da Raquel Dodge, em perspectiva mais ampla, que não se pode perder de vista, não faria nenhum sentido que um político experiente e proeminente manipulasse grosseiramente o sistema político eleitoral de um dos maiores estados da federação e ainda assim recebesse pena inferior sequer à metade do espectro da apenação. A fixação de pena próxima do mínimo legal tenderia, nessa ordem de ideias, à própria negativa de vigência do preceito secundário do tipo penal. E nas alegações finais, a Raquel Dodge deixa claro que é preciso mostrar para a sociedade que o crime não compensa. A Gleisi merece uma pena acima da média, não está merecendo, não? Merece, e é alentadora essa manifestação da Raquel Dodge, né? Havia algum tipo de desconfiança no começo, que ela foi nomeada pelo presidente Michel Temer, só ele podia nomear, né? Não havia outra forma. E ela tem mostrado com muita clareza que ela quer fazer justiça. Piora muito a situação da turma do foro privilegiado, e ela acaba de enquadrar a cúpula de um partido, né, que ocupa o cargo principal, porque a Gleisi faz companhia agora ao Aécio, já não é presidente, mas ele foi enquadrado como presidente do PSDB. O presidente do PMDB é o Jucá, a hora dele vai chegar. E eu não sei se o presidente do PR também está com problemas, não é, Zé Maria? Aquele Antônio Carlos. O ex-presidente do Partido do Garotinho. Exatamente. É foragido. Está foragido há dias, teve a sua prisão decretada. E o atual presidente também tem problemas. Essa turma que preside partidos aí, ela está vai merecer uma ala especial na cadeia. Lembrando que o presidente do PR está foragido, ele foi acusado em delação pelo Ricardo Saldi de ter negociado a compra de apoios que a JBS pagava para os partidos apoiarem a candidatura de Dilma Rousseff. Perfeito. Para vocês verem, e a Dilma está lá torrando o nosso dinheiro numa viagem à Europa e acusando o golpe, quando o PT estava envolvido aí em compra de apoio com dinheiro da JBS, que em boa parte era obtido por benefícios irregulares do BNDES no próprio governo petista. Viu? É brincadeira. A gente está no ponto aqui com um vídeo que é bom lembrar, Zé Maria, da Gleisi Hoffmann bancando aquela mulher cheia de moral no processo de impeachment contra os senadores. Solta aí. Um processo que nós questionamos desde o início, e nós temos o direito de se manifestar e defender a presidente da República. Talvez tenha uma coisa que eu concorde com o senador Magno Malta, é que aqui não tem ninguém com condições de acusar ninguém e nem de julgar. Então por isso que a gente diz que é uma farsa. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse moral, presidente. Silêncio, por favor, se tivesse moral, se tivessem e quisessem de fato. Se tivessem, senhor presidente. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? E você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. É isso aí, Gleisi Hoffmann falando em causa própria, né? Não tem moral. Eu acho que ela tem razão, viu? Tem razão. Eu acho que a Gleisi Hoffmann ela tem, sem dúvida. Está na comissão de frente, realmente não é confiável. Agora, ninguém aqui pode falar nada, ela está confessando, né? Exatamente, era uma confissão, né, Zé Maria? Confissão. Fala aí. Tem a história antiga de dois presos que chegam na frente do delegado, e um vira para o outro, esse aí é bandido, você é bandido, assaltante, e o outro, você é 171, é bandido também. Aí o delegado falou, pois bem, agora que vocês já se apresentaram, os dois vão para a cadeia. Então, é uma história mais ou menos assim, a Gleisi sabe do que está falando, né? Augusto, eu vi um comentário seu aqui no Pingos, que eu
assim, adorei sobre aquela comparação do que é crime e o que não é crime, numa relação aos campos de concentração, que não havia nenhuma previsão legal, né? Exatamente. Sobre o crime de guerra. Então, assim, os políticos tinham que chegar a um momento e dizer, não, gente, espera aí, isso não é política. Isso é bandidagem. A gente falava do presidente do PP, é o Ciro Nogueira, o presidente atual do PP, o outro é foragido. Então, nenhum presidente de partido escapa, mas isso não é motivo para inocentá-los. Eles tinham que chegar a essa conclusão. Se você falou, gente, não tem como fazer política Eles assim, né? criaram, né, Zé, uma situação nova. Então não havia, não haviam sido instituídos os crimes contra a humanidade. Não estavam prescritos, né? Agora, eles cometeram o que deve ser qualificado, os nazistas, de crimes contra a humanidade. Por esse motivo, foram devidamente punidos. É o caso desses políticos. Eles inovaram tanto que eles precisam de uma lei. Diga, Zé Maria. Augusto, eu tenho uma tese. Todo mundo sabe que há uma ausência, um vácuo de lideranças políticas, assim, uma ausência grave demais. E o que aconteceu, na minha opinião, foi o dinheiro. Acabou aquele líder político que conseguia reunir liderados e cresceu o líder com dinheiro. É o caso de Valdemar Costa Neto, é o caso de Aécio Neves e outros que só impunham a liderança diante de muito dinheiro. Ele arrecadava, fazia campanhas de aliados e assim que se formou a grande liderança nacional. Esse pessoal que está aí é falso, não é líder, tem dinheiro para financiar campanha. E agora, daqui para frente vai mudar. É isso aí, Zé. Esperamos que mude mesmo. E mais um trechinho do pedido da Raquel Dodge, que isso aqui tá bonito demais, Augusto. Tá bonito. No presente caso, Gleisi Hoffmann e seu marido, que é o Paulo Bernardo, se cuidam de políticos experientes. Ambos receberam valores em função de cargos que materializam, em essência, a outorga do povo do estado do Paraná. Portanto, atenção para esse trecho, hein? Mais do que a corrupção de um mero agente público, houve corrupções em séries por titulares de cargos dos mais relevantes da República, cuja responsabilidade faz agravar sua culpa na mesma proporção. Que coisa linda. Acho que eu vou pendurar na parede, né, Augusto? Eu acho que merece, porque tá aí, né? Uma substituta que supera amplamente em competência e objetividade Rodrigo Janot. E em português. E é português corretíssimo. Um texto muito bom, muito bem feito.